Olá, tudo bem? Meu nome é Hilgard Mazili e hoje vamos falar sobre investimento, sobre ativos, sobre passivos, renda fixa e renda variável. Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre investimentos. E antes de começar a falar sobre investimentos, nós temos que entender alguns fatores. Primeiro, o que é ativo e passivo? Vou espelhar minha tela aqui e vou mostrar para vocês um pouquinho, para vocês entenderem a diferença entre ativo e passivo. Então, bora lá. Ó, em um investimento, os ativos são o que possui e que geram valor, como dinheiro, imóveis, ações e etc. Então, resumindo, ativo, tudo aquilo que você compra que gera receita para você, que traz algum retorno financeiro para você. Enquanto passivo são as obrigações e as dívidas que você tem, com empréstimo, financiamentos e contas a pagar. A diferença fundamental é que os ativos criam riqueza e os passivos consomem-a. E o equilíbrio entre elas determina a sua saúde financeira. Então, exemplo, você trabalha com Uber, você comprou um carro para trabalhar com Uber, aquele carro ele é um passivo ou um ativo? Fica a pergunta aí, sabe dizer? Na verdade, aquele carro ele vai ser um ativo, porque ele vai estar trazendo dinheiro para você, é uma ferramenta de trabalho, então ele se torna um ativo. Agora, se você não trabalha com um carro e você comprou um carro, aquele carro ele já não deixa de ser um ativo e se torna um passivo. O que isso quer dizer? Porque o carro você vai ter que fazer limpeza, manutenção, higienização, etc. Tem várias despesas que o carro gera, troca de pneu, combustível, aquilo tudo. Então o que isso está gerando? Está tirando dinheiro para colocar no carro. Então isso se torna um passivo, ele está consumindo, entendeu? De vez de estar gerando. E o cara que trabalha com Uber, não, é aquele carro, por mais que ele consuma tudo isso, os clientes, através do seu trabalho com os clientes, está trazendo dinheiro, entendeu? Está trazendo tudo aquilo. Exemplo, uma casa, você comprou uma casa. Se você comprou uma casa onde você mora, independente de você morar nela ou não, se você comprou uma casa e deixou ela lá parada, ela está sendo um passivo. Por que ela está sendo passiva? Porque você vai ter que pagar água, você vai ter que pagar luz, você vai ter que fazer a manutenção daquela casa constante. Então ela está sendo passiva, ela está consumindo. Agora, se você pegou uma casa e você alugou aquela casa, automaticamente ela se torna um ativo, porque ela está gerando, o aluguel está gerando uma receita para você, está entrando dinheiro no seu bolso. Então aquele aluguel está gerando uma receita, então se torna um ativo. Mesmo com todas as manutenções dela, você consegue tirar do dinheiro que ela está gerando para arcar com aquelas despesas dela e mesmo assim ainda está gerando dinheiro para você. Então se torna ativo. Então a gente tem que entender muito claro o que é um ativo e o que é um passivo. Porque dentro dos investimentos também, quando a gente vai fazer, por exemplo, para ações, às vezes você compra uma ação errada, que de vez dela ser um ativo, ela está sendo passiva, ela está te tirando dinheiro sem você nem perceber. E como que ela está te tirando dinheiro? Você está perdendo dinheiro com ela? Não, às vezes ela está deixando desvalorizar conforme a Selic, conforme o IPCA, ela está desvalorizando. Então automaticamente você está perdendo dinheiro, porque o seu dinheiro que está invertido lá naquela ação, ela está parada, ela não está te rendendo nada. Aí você fala assim, mas meu dinheiro está lá o mesmo valor que eu comprei. Não, pelo contrário, você está se enganando, porque nós vivemos num país onde existe inflação. Hoje a inflação, eu não sei exatamente, mas está em torno de 4,7%, alguma coisa no IPCA. A Selic está em quase 15%. Então você joga. Isso aí a gente está falando de hoje, que é dia 9/9/2025. Eu consigo até pegar esses dados aqui mais exatos aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui para falar exatamente pelo Banco Central, tá? A gente consegue essas informações, tá? Vou pegar aqui Banco Central. Tudo que você tinha, ele tem que valorizar pelo menos 4,85%. E a Selic está em 15%. O que isso quer dizer? Que todo empréstimo, passar cartão, tudo isso vai ter juros de 15%. É a base de cálculo de juro para empréstimo, para transações financeiras. E o IPCA é uma análise para ver a valorização da inflação do país. Então a nossa inflação hoje está em 4,85% e
está estimada para 2026 4,30, segundo o Banco Central. O que isso quer dizer? Então, se você comprou uma ação, digamos que você comprou uma ação ruim, uma ação que ela, de vez de valorizar, ela está desvalorizando, então automaticamente ele está perdendo dinheiro. Aí você fala assim, eu não vendi, vou esperar ela empatar. Mesmo ela empatando, dependendo do tempo que leva para ela empatar, você vai estar perdendo dinheiro também. Porque o que acontece? O IPCA, os juros, a inflação vai consumir daquele seu dinheiro. Então, por isso que a gente tem que entender o que é ativo e o que é passivo para falar sobre investimento. Vamos falar um pouquinho sobre os CDBs, que é um título de renda fixa. Continuar. Geralmente, os investidores que estão começando, é aconselhado primeiro começar na renda fixa, porque ali traz mais segurança e também você vai pegando um pouquinho de como funciona o mercado. Então, para você que está iniciando, principalmente as pessoas, quanto mais novo você é, se você tem 18 anos, está no primeiro emprego, é a melhor hora para você começar a investir. Porque o investimento, ele te dá retorno a longo prazo. No futuro, na sua aposentadoria, quando você for se aposentar, você mesmo vai poder fazer sua aposentadoria. Então fica melhor. Quanto mais novo você começa, melhor é, porque os juros compostos está ao seu favor. Agora, quando você já tem uma certa idade, já tem assim de 35, 40 anos, se torna mais difícil. Falar que é impossível? Não, pelo contrário. Todo momento que você investir é bom, porque aquilo vai te dar uma segurança no seu futuro, na sua velhice. Então, bora falar um pouquinho sobre o CDB. CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um investimento de renda fixa onde você empresta dinheiro ao banco. Olha só, CDB, você está emprestando o seu dinheiro ao banco, recebendo um valor investido mais juros em troca. Exemplo, no final do título do CDB, depois que você você vai receber o valor que você colocou e mais os juros em troca, que ele é estipulado geralmente no ato do contrato do título, né? Se você contratar 100% CDI, o CDB, aí ele vai te dar 100% do CDI mais o dinheiro que você colocou. Lógico, só que ali vai descontar, se você sacar antes dos 30 de IOF, e se você sacar antes dos 2 anos, ele vai te cobrar acima de 15% de IR. Então ele vai te dar os juros mais o dinheiro que você aplicou. E com uma garantia do segurança, né, do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, ele te garante até 250 mil do valor invertido. Então aqui, falando aqui, segurança garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC, que te garante até 250 mil. Ele pode ser, a aplicação do CDB, né, ela pode ser pré-fixada, no caso, ela vai te dar o valor pré-determinado ali fixo, taxas definidas na aplicação, na hora que você está aplicando, pós-fixada, atrelada ao CDI, exemplo, essa pré-fixada que ele vai falar, exemplo, você aplicou R$1.000, ele já vai te falar, te dá 11% ao ano, em cima do valor que você aplicou. Então essa é um pré-fixado, já te deu o valor que vai te dar de retorno. Então é só você fazer um cálculo, você já vai saber quanto você vai ganhar quando terminar. E agora outra aqui, taxa definida na aplicação. E o pós-fixado geralmente é atrelado ao CDI, porque o CDI ele não é fixo, ele é variável. Então, exemplo, ele te coloca 110% do 100% do CDI, então ele vai te dar 100% do seu valor sobre o CDI que está no momento. Você tem que pesquisar também. Ou híbrida, né? Taxas fixas mais inflação. Aí tem vários outros títulos que tem isso aí, né? Que é a taxa fixa mais inflação. Exemplo, aí é IPCA mais 7%, que é o Tesouro Direto, por exemplo, que está hoje atualmente, né? Você acha Tesouro Direto 7% aí. Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo educativo para quem está iniciando o investimento, saber um pouquinho desse mundo, conhecer um pouquinho o que é ativos e o que é passivos. Então, espero ter ajudado você de alguma forma, você conhecer um pouquinho sobre CDB, sobre investimentos. Agora vamos falar um pouquinho sobre ações, renda variável, falando sobre o CDB. Já a renda variável, que é voltada mais para ações, fundos imobiliários, dentre alguns outros aí. Então, a renda variável, conforme já fala, é variável, ela não tem nenhum valor garantido. Inclusive, você pode perder o capital que você aplicou se você aplicar seu dinheiro em empresas para ações que não valorizam, pelo contrário, que desvalorizam no ano, para ações de empresas que estão em recuperação judicial ou empresas que estão com situação financeira muito crítica. Então, já fala aqui, bora ler um pouquinho aqui. Renda variável é um tipo de investimento cujo retorno não são conhecidos
ativos ou garantidos no momento da aplicação. Está falando já que não é fixo, não é garantido, nada, independente do valor que você colocou. Por exemplo, você comprou uma ação X por R$10, amanhã pode estar valendo R$9 cada ação, depois de amanhã pode estar valendo 8, como também pode estar valendo 12, 13 reais. Então, por isso que é importante estudar os ativos antes de comprar para fazer bons negócios. Apresentando alta volatilidade. O que seria isso? Isso que eu acabei de falar. Amanhã ela pode estar R$12, como amanhã, depois de amanhã pode estar 8, pode estar 7 e pode estar 10 de novo. Então, alta volatilidade quer dizer que a ação pode subir e cair independente do momento. Isso aí, e consequentemente um risco maior do que a renda fixa, que você já está o valor fixo lá, já conforme fala, renda fixa, já tem um valor fixo que você já colocou. Então, abaixo daquele valor, aquela aplicação que você colocou, menos do que aquilo você não tira de jeito nenhum na renda fixa. E já na renda variável, às vezes, pode ser que sim. Sua rentabilidade é influenciada por diversos fatores, como mercado financeiro, a economia e a política. A política afeta bastante, principalmente empresas estatais, mas não só empresas estatais não, ela afeta todo o nosso país no todo. Com um potencial de ganho elevado, mas também com risco de perdas. Então, resumindo, você pode ganhar muito e você pode perder muito. Tem algumas nomenclaturas que falam na renda variável que se chama day trade, swing trade e pessoas que compram para patrimônio. Day trade, o que é day trade? É aquela pessoa que compra uma ação hoje, mas no mesmo dia ela vai vender visando algum lucro. Por exemplo, ela compra uma ação por R$10 e ela quer vender por 11 e ganhar R$1 em cada ação. Se ela comprou 100, automaticamente ela ganha R$100. Só que isso aí é algo muito imprevisível, muito difícil de fazer, as pessoas estudam muito gráfico, muita gente perde dinheiro porque começa tentando fazer esse day trade e não sabe como fazer e perde muito dinheiro com isso, muito dinheiro. Então, você que está começando, nunca é interessante você começar fazendo day trade. E o swing trade é aquela pessoa que, mesmo no caso do trade, compra ação, visando ela valorizar para vender ela quando ela valorizar. Só que isso aí ela não faz no mesmo dia. Ela compra, por exemplo, uma ação hoje, daqui 2, 3 meses, quando se por acaso a empresa valorizar, ela vai lá e vende aquela empresa com um pouquinho mais de lucro e tem um retorno em cima daquele lucro. Então, isso se chama swing trade. A pessoa às vezes compra, tem swing trade faz anos, fica 6 meses com uma empresa na carteira, esperando ela valorizar para depois vender. E tem uns casos que a pessoa até perde dinheiro também. E tem aquelas pessoas que compram a empresa para ter ela na sua carteira e receber dividendos, que seria aquele outro caso que eu falei. Você vai ter a participação dos lucros daquela empresa. Exemplo, uma empresa muito conhecida que todo mundo fala, Petrobras, Vale, só que não é recomendação, aqui é só uma forma de estudo. Exemplo, digamos que a Petrobras você tenha comprado ela a R$30, daqui 6 meses ela foi para R$32, a pessoa vendeu, comprou 100 ações, quer dizer, ela ganhou R$2 por cada ação. A cada 100, então, daria, porque se é R$1 por cada ação, se ela comprou 100 ações, seria R$200, que ela ganhou R$2 por cada ação. Entendeu? Então ela teve um lucro de R$200. Fora, lógico, os impostos, né? Porque, por exemplo, quando você compra e vende, você tem que pagar os impostos, que é o IR que o governo se impede, né? Aqui, cadê onde eu parei aqui, político, né, com potencial de ganho, mas também com risco de perda, incluindo a possibilidade de perder todo o capital investido se você fizer um mau negócio. Exemplos comuns incluem ações, fundo de ações, fundos imobiliários e as criptomoedas. Então, tem risco. A renda variável é mais arriscada, mas também mais propícia para você fazer um patrimônio, que tem uma participação das empresas, só que você tem que estudar. Então, esse vídeo de hoje é mais só para falar um pouquinho sobre o que é investimentos, o que é ativo, passivo, quais tipos de investimento hoje nós temos aqui, né? Que são as rendas fixas e a renda variável. E dentro da renda fixa tem CDB, LCI, LCA, hoje tem um RDB, né? Que alguns títulos, por exemplo, no Nubank hoje dá o RDB lá, as caixinhas, que são títulos de RDB também. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha te ajudado e nunca é tarde para começar a investir. Quanto mais cedo você investir, mais segurança você vai ter para o seu futuro. Então, comece desde já. Se você tem 18 anos, se você já está tendo uma renda ali, pega uma participação daquela renda de uns 5%
e já aplique em alguma coisa, já faz um investimento. Comece no CDB até você ganhar mais conhecimento e partir para a renda variável com segurança, sempre com o pé no chão, sempre com cautela. Ninguém pode chegar já comprar, vender sua casa, seu carro para comprar em ações ou colocar em títulos. Não é assim. O investimento tem que ser aos poucos, gradativamente. Então, conforme você vai investir mais renda passiva você vai ter, que é um retorno que você vai ter sobre o valor que você aplicou. Então, cautela e sempre comece. Por mais cedo que seja, comece. Ou para o seu filho, ou para a sua filha, ou você mesmo que já tem uma certa idade, comece. Porque por mais que você já tenha uma certa idade, que às vezes você não consiga a sua independência através do seu investimento, mas você já vai ter uma renda passiva que vai ajudar na sua aposentadoria. Beleza? E é isso aí. Valeu! Obrigado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, peço para você dar o like, inscrever no canal e comentar aí o que você acha de investimentos. Se você já investe e há quanto tempo você investe. Se você também já tem uma certa idade, fala aí como foi a sua experiência com investimento. Valeu? Obrigado. Tchau. Até a próxima.